Irmãos e irmãs, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, aqui estou novamente para... Hoje eu vou ler esses versículos em Atos capítulo 15 e após fazer a leitura, vamos meditar um pouco, mas que vocês possam observar esses versículos para que entenda o que está escrito na palavra do Senhor e assim se libertar da mentira e do engano. Vamos lá. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Paulo e Barnabé não concordaram, tiveram uma discussão muito forte com eles a respeito disso. Aí foi resolvido que Paulo e Barnabé e mais alguns irmãos fossem para Jerusalém, a fim de estudar este assunto, com os apóstolos e os presbíteros da igreja. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram, dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. Os apóstolos e presbíteros se reuniram para decidir a questão. Ou seja, a palavra congregaram-se significa se reunir. Eles se reuniram para decidir a questão. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: homens e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre nós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Ou seja, a lei, né? Nem os pais, nem os antepassados deles, nem eles mesmos puderam suportar. Ou seja, cumprir. Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Ou seja, outra tradução, mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles. Então toda a multidão se calou e escutava Barnabé e a Paulo, que contavam com grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. E havendo-se eles calado, respondeu Tiago, dizendo: homens e irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios, para tomar deles um povo para o seu nome. Por isso julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da fornicação, do que é sufocado e do sangue. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger homens dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens distintos entre os irmãos. E por intermédio deles, escreveram o seguinte: os apóstolos e os anciãos e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, e Síria e Cilícia, saúde. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós os perturbaram com palavras e transtornaram as vossas almas, dizendo que deveis circuncidar-vos e guardar a lei, não lhes tendo nós dado mandamento. Pareceu-nos bem reunidos, concordemente, eleger alguns homens e enviá-los a vós com os nossos amados Barnabé e Paulo,
homens que já expuseram suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais por palavra vos anunciarão também as mesmas coisas. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. E vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação, das quais coisas bem fazeis se vos guardardes, bem vos vá. Tendo eles então se despedido, partiram para Antioquia, e ajuntando a multidão, entregaram a carta. E quando a leram, alegraram-se pela exortação. Ou seja, vamos meditar um pouquinho. Ou seja, aqueles que tinham descido da Judéia, ao qual não tinham sido mandados pelos apóstolos, mas foram por conta própria. Depois, eu acredito que vocês viram esse versículo, eu li esse versículo, já mostrarei novamente. Ele estava ensinando por conta própria, não que os apóstolos tivessem mandado, que aqueles irmãos que já estavam na graça, que já tinham recebido o Evangelho, estavam crendo no verdadeiro Evangelho, na verdadeira graça, que eles se considerassem, conforme o uso da lei de Moisés, né? Conforme o uso de Moisés. Do contrário, não podia se salvar. Isso é uma mentira. Porque na graça nós não somos salvos por guardar mandamentos. Nós somos salvos por crer no Evangelho, pela nossa fé em Jesus Cristo. E o que aconteceu? Paulo e Barnabé não concordaram e tiveram uma discussão muito forte com eles. E foram resolver isso com os apóstolos. Né? E o que acontece? Quando chegaram lá, foram recebidos pela igreja, né? Pelos apóstolos, pelos anciões. E aqueles da seita dos fariseus que tinham crido, né? Se levantaram, dizendo que era mista, né, que era necessário circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Ou seja, eles queriam implantar a lei dentro da graça, ao qual hoje nós vivemos esse mesmo sistema. A lei foi implantada junto com a graça. Os pregadores que trouxeram o Evangelho para outras nações, além de Israel, eu não sei o que foi que aconteceu, se foi eles realmente que trouxeram junto, ou se depois distorceram a palavra. Eu sei que hoje é pregado nas religiões uma graça misturada com lei, ao qual Paulo não aceitou tal coisa. Então o que acontece? Eles queriam que a igreja, né, que os gentios circuncidassem, para que guardasse a lei de Moisés, porque Paulo fala lá em Gálatas que todo homem que aceita ser circuncidado, ele tem por obrigação, ele é obrigado a cumprir a lei. Mas como não tem quem consiga cumprir a lei, Paulo sabia disso, Paulo não queria que ninguém fosse circuncidado, mas somente cresce no que Cristo fez, no Evangelho. Porque a nossa salvação não é pelo cumprimento da lei, mas sim pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Mas esses homens, né, da seita dos fariseus, que atuam até hoje, não só lá em Israel, mas em todo o mundo, os ensinamentos deles chegou a todos os locais. Eles misturam lei e graça e mente até hoje para o povo. Que foram eles que mataram Jesus Cristo e vem matando gente até hoje, através dos ensinamentos errados. Mas o que aconteceu? Os apóstolos, né, se congregaram, né, se reuniram, houve contenda entre eles lá, mas Pedro se levantou e falou com eles, né, que Deus já tinha levantado ele, né, para pregar para os gentios, para que os gentios ouvissem da boca dele a palavra de Deus e crescem, né, para ouvir seu evangelho a respeito de Cristo. E que Deus, que conhece os corações, tinha dado testemunho quando ele pregou para os gentios, porque Deus confirmou que para os gentios bastava a palavra, o evangelho, e não a lei de Moisés. Porque na hora que Pedro pregou para os gentios, né, quando ele pregou lá em Atos 10, para Cornélio, né, e a família e os amigos, Deus deu o Espírito Santo àquelas pessoas. Eles receberam o Espírito Santo, assim como os apóstolos tinham o Espírito Santo, tinham recebido o Espírito Santo, né, no dia de Pentecostes.
aqueles homens lá também, homens e mulheres, acredito que até crianças, receberam o Espírito Santo. Então o seu Deus deu testemunho que bastava o Evangelho para os gentios. Porque Deus não faz diferença alguma, né? Deus não fez diferença alguma, né? Entre judeu e gentil, ó. E não fez diferença alguma entre eles e nós, ó. Quer dizer, entre os gentios e os judeus, purificando seus corações pela fé. Nossos corações é purificado pela fé, não é pelo cumprimento da lei. Aí o que ele fala? Agora, pois, porque tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Olha, não tem quem possa cumprir os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos, a lei, pela capacidade própria, não. Ele reconhece aqui que é um jugo pesado, um jugo, uma carga, né? Que nem os pais deles, quer dizer, os antepassados deles, dos judeus, nem eles mesmos puderam suportar. Então como é que queriam? Estavam tentando a Deus, querendo impor isso sobre os gentios, né? Mas o que é que ele falou? Nós cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, do Senhor Jesus, assim como eles. Tanto eles, os judeus, como os gentios, nós somos salvos, tanto judeus como gentios, somente pela graça, ou seja, pela fé em Jesus Cristo. Está escrito, mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles. Então a multidão se calou, né? Começaram a escutar Paulo e Barnabé, que contavam os grandes sinais que Deus, sinais e prodígios que Deus havia feito no meio deles, né, entre os gentios. E Tiago começou a falar então e concordou, né, falou que não se deve perturbar, né, os gentios, né, com isso julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Não deveria mais perturbar os gentios que tinham se convertido a Deus, ou seja, implantar a lei dentro da graça ao qual não era necessário. Seria uma perturbação e uma tentação a Deus, né? Porque aqui ele fala assim, ó. Agora, porque tentais a Deus? Então seria uma tentação, estaria tentando a Deus quando a pessoa faz tal coisa. Aí o que aconteceu? Eles se reuniram e escreveram uma carta para a igreja, né, para Paulo levar para outros irmãos, para as igrejas lá, para os gentios, dizendo que não precisava circuncidar nem guardar a lei de Moisés, mas só se abster das contaminações dos ídolos, né, da idolatria, né, não adorar imagens esculturas, da fornicação, ou seja, da imoralidade, né, do sexo fora do casamento, do que é sufocado, né, e do sangue. Isso pareceu bem aos apóstolos e os anciãos, com toda a igreja. Então eles elegeram homens, enviou com eles, com Paulo e Barnabé, a Antioquia, com a carta que eles escreveram, né? Aqui, aí, por intermédio deles, escreveram o seguinte: os apóstolos, os anciões e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, e Síria, Cilícia, saúde. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós, olha, entenda, eles tinham saído do meio deles, mas não tinham sido mandados por eles, ó. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós, ou seja, os fariseus, né, os perturbaram com palavras e transtornaram as vossas almas, dizendo que deveis circuncidados e guardar a lei, ó. Não devemos guardar a lei, nem antes, nem naquele tempo e nem agora. Por que não devemos guardar a lei? Porque não, isto é, pela nossa capacidade humana. Porque não temos como guardar a lei de Moisés, guardar a lei dos 10 mandamentos, pela nossa capacidade. E eles não tinham dado mandamento para que esses homens fossem lá e pregassem tal coisa. Mas eles estavam o quê? Perturbando com palavras e transtornando as almas dos irmãos. Portanto, ouvimos que alguns que saíram dentre nós nos perturbam com palavras e transtornam as vossas almas, dizendo que deveis circuncidar-vos e guardar a lei, ó. E quem era circuncidado era obrigado a guardar toda a lei, não lhes tendo nós dado mandamento. Então pareceu bem eles reunidos, né, concordemente, elegeram alguns homens, enviaram com Barnabé e Paulo. E o que acontece? Eles reconheceram, ó, na verdade pareceu bem ao Espírito Santo, ó, não só a eles, ó, e a nós, ou seja, aos apóstolos, né, a igreja, né,
Não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, ou seja, se abster das coisas sacrificadas aos ídolos, as comidas oferecidas aos ídolos, naquela época eles sacrificavam aos ídolos, acho que até hoje isso não acontece, em certos locais, em certas religiões, seitas, né? E do sangue, né? E da carne sufocada e da fornicação, das quais coisas bem fazeis, se vos guardares, ou seja, não praticar tais coisas, somente isso. Aí se despediram, e quando leram a carta, alegraram-se pela exortação. E é isto que está escrito na palavra de Deus. Não é para que nós venhamos a misturar lei e graça. Mas as pessoas não sabem a diferença entre a lei e a graça. Aí fica recebendo desses fariseus, que até hoje existe, a graça misturada com lei, ao qual ninguém consegue cumprir e se tornam debaixo de maldição. Porque está escrito aqui em Gálatas 3:10, se eu não me engano é 3:10. Aqui, ó. Contudo, os que confiam na lei para ser declarados justos estão sob maldição, ou seja, debaixo de maldição. Quem confia na lei para ser declarado justo, que nós devemos ser declarados justos, mas através do sacrifício de Cristo e não por guardar a lei. Contudo, os que confiam na lei para ser declarados justos estão debaixo de maldição, pois as Escrituras dizem: maldito quem não se mantiver obediente a tudo que está escrito no livro da lei. Não tem que consiga. Vocês já sabem disso pelos estudos que eu tenho mostrado e pelo que está escrito pela palavra do Senhor. É só ler, está escrito na palavra do Senhor, na Bíblia. Então vamos se despertar, meus irmãos. Despertar e sair debaixo da lei, porque debaixo da lei a pessoa está amaldiçoada. Em nome de Jesus, muito obrigado por essa oportunidade. Amém.